Além disso, precisamos saber também o que é que Deus está fazendo. Como Deus tem atuado em nossa vida. Como Deus tem agido na igreja, através dela, na sua vida em especial, e através dela. E uma vez que nós identificamos o agir de Deus, uma vez que nós identificamos a maneira como Deus nos utiliza como instrumento, fazendo a diferença onde nós estamos, nossa vida também é transformada. Nossa vida também é vivida de forma sábia, ao identificar esse mover do Senhor, esse agir do Senhor. E finalmente, vamos olhar também que essa sabedoria, esse fato simples que Deus disponibiliza a nós, concedendo-nos sabedoria, é o fato de que Ele tem prometido a nós algumas coisas. Nós podemos contar com a garantia, com a segurança que só o Deus imutável pode dar. Podemos estar certos daquilo que Deus vai fazer. Ele garante o efeito, Ele garante o processo, Ele garante o resultado. Amém? Então, irmãos, se nós queremos de fato ser sábios, primeiro nós precisamos saber quem nós somos. Olhando no texto que nós lemos, vamos meditar agora apenas nos versos 1 a 3. O apóstolo Paulo identifica exatamente quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo, quem é aquele povo a quem ele se dirige. Note o versículo 1, primeiramente, ele fala que é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E aqui nós entendemos, primeiramente, nós somos servos dependentes. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós precisamos entender, como o apóstolo Paulo fala aqui, que nós não chegamos aonde nós chegamos em Cristo Jesus por nossa própria vontade. Estamos aqui por causa do chamado realizado pela vontade de Deus. Estamos sujeitos à sua vontade, não à nossa. Nós não ouvimos o Evangelho por causa da vontade de Eduardo McLean. Nós ouvimos o Evangelho por causa da vontade de Deus. Isso pensando nos crentes que estavam aqui na fundação desse trabalho. Nós não ouvimos o Evangelho por causa da vontade de quem nos levou o Evangelho. Nós o ouvimos por causa da vontade de Deus que exerceu sobre esse indivíduo esse senso de obrigação, que exerceu sobre nós, assim como nós hoje pregamos o Evangelho a outros, esse senso da vontade de Deus. De maneira, irmãos, que se hoje nós somos a igreja de Deus, nós não somos porque quisemos ou porque tem em nós algum elemento especial que nos conduziu ou que moveu o coração de Deus a olhar para cada um de nós aqui e dizer: não, por causa do que você quer eu vou fazer isso. Nós não tínhamos nem mesmo a capacidade de amar Deus primeiro. Se hoje o fazemos, lembra o que João diz? Se hoje amamos a Deus, é porque Deus nos amou primeiro. Nós não entendíamos nada a respeito da vontade de Deus. Não entendíamos nada a respeito da nossa própria condição. A Bíblia fala de nós antes de conhecermos Jesus Cristo, resumindo numa palavra
palavra só, a Bíblia fala de nós como mortos. Essa era a situação. Este era o quadro. Mortos. A garotada de hoje tem gostado muito de assistir uma série na televisão aí, chamada The Walking Dead, né? Esse é o quadro. Todos estávamos andando como mortos. Não havia vida em nós. Todo o nosso entendimento direcionava-se exclusivamente para longe, para o contrário daquilo que Deus colocava como sendo melhor, como sendo vida. Não só o nosso entendimento, mas também a nossa vontade direcionava-se exatamente para longe daquilo que Deus deseja para o homem. Irmãos, foi pela vontade de Deus que hoje estamos aqui. E se nós executamos a obra do ministério, se hoje você, eu, temos o privilégio de fazer alguma coisa na obra do Senhor, também é pela vontade de Deus que fazemos. Nenhum de nós é suficiente para isso. Nenhum de nós tem em si a capacidade, o dom, o talento de exercer algo num campo espiritual, se do alto não formos revestidos do Senhor. Podemos chegar aqui, podemos fazer coisas que encham o coração de qualquer pessoa aqui, por exemplo, que faça você ficar boquiaberto com o talento musical, com o talento de oratória do pregador, com qualquer coisa no nível humano. Mas daí a transcender, a levar desse nível além, falando não só à carne, mas ao espírito, falando não só as nossas sensações físicas, mas ao vazio da desesperança latente no coração do homem sem Deus. É pelo exercício da vontade de Deus. É quando Deus age. De maneira, irmãos, que o apóstolo Paulo começa falando aqui que o seu próprio apostolado era fruto da vontade de Deus. Isso falando para uma igreja que deveria entender isto. Mas uma igreja que por alguma razão havia começado a degladiar-se, havia começado a criar partidos, criar grupos. Uns diziam ser o grupo de Paulo, o apóstolo Paulo, outros diziam ser seguidores de Apolo, outros de Pedro, ainda outros, não querendo dizer que seguiam homens, diziam: nós seguimos Cristo Jesus, mas a carnalidade estava lá também. As razões eram as mesmas. A carnalidade envolvida era
presente em cada grupo, em cada contexto lá. E nisso eles apresentavam o seu grupo, apresentavam o seu partido como sendo mais operoso, como sendo melhor, como sendo mais eficiente, como sendo mais espiritual. Não entenderam, ou esqueceram que é pela vontade de Deus que nós atuamos na vida cristã. É pela vontade de Deus que nós somos o que somos. Se trabalhamos, se frutificamos, pela vontade do Senhor, não por nós mesmos. Nós somos meras ferramentas, instrumentos que Deus utiliza. E aí sim, quando Deus utiliza, coisas fantásticas surgem, coisas realmente preciosas surgem. Eu não sei se você já ouviu falar da parábola das ferramentas. Conta-se que as ferramentas se reuniram em assembleia certa vez. O martelo era o presidente dessa assembleia. E as ferramentas estavam insatisfeitas com a liderança do martelo. Elas queriam tirar da presidência. Eles achavam aquele martelo muito barulhento, sempre fazendo zoada, sempre esmagando o que tinha pela frente. E o martelo, então, olhando para aquela oposição, ele disse: tudo bem, mas eu também quero dizer que o parafuso não pode ser o presidente. Ele dá voltas demais. Para tudo que vai fazer, ele dá voltas. O parafuso também não pode exercer liderança sobre nós. Meio sentido, o parafuso olhou então e disse: pior é a lixa. Sempre áspera com todo mundo. Ninguém pode se encostar nela, que ela sempre trata com aspereza. A lixa, na sua defesa, disse: muito pior do que eu é o método, sempre querendo as coisas com perfeição, sempre medindo tudo, querendo exatidão em tudo isso. No meio dessa reunião, então, entra o marceneiro, pegando cada uma das ferramentas, fez um móvel belíssimo. Terminado a obra, o marceneiro saiu e as ferramentas então puderam continuar a obra. Olharam umas para as outras, pediram perdão umas às outras e entenderam que aquela diferença fazia a diferença. Entenderam que cada uma delas era necessária, que Deus iria utilizar de acordo com a sua vontade, aqui trazendo para nós, cada uma das nossas diferenças, para fazer algo que não só é belo ao nosso tempo, mas que durará para a eternidade. O apóstolo Paulo desafiava o coração e o entendimento daqueles irmãos ao demonstrar que a vontade de Deus exerce o primeiro aspecto, o primeiro elemento, causando o fato de que nós simplesmente somos servos dependentes, que nada
podemos fazer além daquilo que Deus intenciona. E isso não foi o apóstolo Paulo quem filosofou e descobriu de repente. O Senhor Jesus Cristo já havia dito, lá em João capítulo 15, falando para nós e a necessidade de nós frutificarmos, Ele disse: vocês precisam estar em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Não há sabedoria longe da dependência de Deus. Não há sabedoria se nós não reconhecermos, primeiramente, que nós somos servos dependentes de Deus. Mas também precisamos reconhecer, irmãos, precisamos saber que nós somos a igreja de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele continua, versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Note que o ministério vem de Deus e não de nós mesmos, como nós observamos ao falar da dependência de Deus. E esse ministério nos transforma em igreja do Senhor. É interessante como o apóstolo Paulo, ele, para chamar a atenção e cultivar a memória daqueles irmãos, incentivando o pensar deles em relação à igreja, ele vai falar da igreja de algumas formas ao longo da epístola aqui. No capítulo 3, ele vai falar, ele vai utilizar pelo menos duas imagens que lançam luz ao que ele quer dizer sobre a igreja. Ele fala da igreja como lavoura de Deus, primeiramente. Versículo 9 de capítulo 3. Nós somos a lavoura de Deus. Nessa imagem, obviamente, aponta para todo um processo, e ele utiliza essa ilustração naquele contexto. A lavoura envolve preparar a terra, a lavoura envolve preparar a semente, escolher bem essa semente, a lavoura envolve o semear, envolve o adubar, o regar, envolve o crescimento, envolve finalmente o fruto e a colheita. O apóstolo Paulo queria utilizar bem essa ilustração, essa metáfora, para falar sobre nós, a igreja de Deus, como lavoura de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, irmãos, nós somos aqueles a quem Deus semeou. Ele semeou. E essa semente foi o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele, em João capítulo 12, falando a respeito da sua própria morte, usando a mesma linguagem, Jesus Cristo disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito. Falando de sua própria vida sendo derramada como semente em nossos corações. A divina semente que então germina e começa a crescer.